noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto da Casa de Oração. Que você possa sentir à vontade aonde você está, na sua casa, com seus familiares, mas que você possa estar no mesmo espírito de oração conosco que estamos aqui, para que a gente possa ouvir tudo aquilo que o Espírito Santo tem a ministrar no nosso coração nessa noite. E para iniciar, eu gostaria que você, onde você estivesse, que você pudesse curvar suas cabeças e nós pudéssemos orar juntos. Pai, eu te peço, Senhor, que nessa noite a Tua Palavra venha adentrar os nossos corações e que nós estejamos com os nossos corações receptíveis. Apesar do momento que nós estamos vivendo, Senhor, nós sabemos que o Senhor é justo, que o Senhor é fiel e que a Sua Palavra ela é verdadeira e ela se cumpre, Pai. E nós sabemos que nós temos um Deus em quem nós podemos confiar, em quem nós cremos, em que nós podemos depositar todas as nossas angústias, todas as nossas dores, Pai. Eu te peço, Pai, que nessa noite o Senhor venha com seu consolo, com seu refrigério sobre os nossos corações e que desde esse momento, desde o início, desde o louvor até a palavra, o Senhor possa estar ministrando a cada um de nós, Senhor, dos nossos corações, do meu e dos meus irmãos que estão em casa. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Separará nos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramou. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Traz a vida de novo em nós. Traz a vida aos corações. A vida aos corações. A vida, é tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida. Profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso.
Oh, traz a vida novamente, ó Senhor. Que queremos algo novo que venha do Senhor. Algo novo dentre as casas, algo novo entre a nossa família, algo novo, ó Pai, ministrando realmente, trazendo crescimento, trazendo, ó Pai, força, renovo, trazendo vida a quem precisa de vida, trazendo cura a quem precisa da cura. Ó Deus, comece a trazer algo novo sobre as nossas vidas, comece, ó Pai, a renovar tudo de novo, ó Pai, em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diz: eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Sim, faz o meu coração, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, vem nos visitar mais uma vez. Vem trazer cura, vem trazer o milagre do Senhor sobre nós. Ora vem, Espírito vem. Ora vem, Espírito vem. Oh. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Oh, eu quero viver algo novo. Sim, faz o meu coração, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
quero que você declare aí na sua casa, diz: faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Amém, irmãos? Então, como todos sabem, em todos os nossos cultos nós temos um momento do dízimo, das ofertas e das contribuições. Se você tem o desejo de continuar contribuindo, as nossas contas, os nossos aplicativos estão passando aqui embaixo na tela. Que nós possamos manter o nosso coração generoso, o nosso coração aberto a contribuir para o reino de Deus, mesmo nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. E agora eu gostaria de dar alguns avisos para vocês. Pessoal, como todos sabem, nós não estamos nos reunindo de forma presencial em função do decreto estadual e do decreto municipal. Mas nós continuamos com os nossos cultos online e nesse domingo inicia a nossa nova série Sobre Nós. Estamos preparando algo muito especial e gostaríamos muito que você pudesse nos acompanhar. Também nos siga nas nossas redes sociais para que você possa ficar atualizado de tudo que está acontecendo na nossa igreja. E agora a pastora Nag vai nos trazer uma palavra que com certeza vai tocar o meu e o seu coração. Amém? Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Mais um culto online nessa quarta-feira. Quero, nessa noite, declarar que será uma noite transformadora, que o Senhor, através da sua palavra, virá ministrar aos nossos corações. E, para tanto, eu gostaria de convidar você que está nos acompanhando para que também esteja nesse mesmo espírito, de poder pedir que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. E nessa noite em especial eu quero meditar num texto muito conhecido. Eu creio que as crianças, se elas estiverem nos assistindo, elas vão conhecer muito esse texto, porque ele sempre é ensinado desde criança para a gente. Ele se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versos 46 a 49. E eu quero ler para vocês. Diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aqui nesse texto de Lucas, tanto quanto no Evangelho de Mateus, nós vamos ver essa passagem. E Lucas aqui, ele fala para um povo, Mateus fala para um outro povo, né? Jesus falando, mas em momentos diferentes, mas com a mesma base, ou seja, com a mesma função, de mostrar algo importante. E aqui Jesus, ele falava para a multidão, ele não falava para os seus discípulos. E essa palavra, ela tem aqui como um subtítulo, lógico, aqui dentro desse texto, os dois fundamentos. Assim como nós podemos ver em vários textos bíblicos, a gente sempre vai ver algo que Jesus vai nos trazendo para os dias de hoje. Quando a gente percebe aqui, ele fala a respeito de duas construções que foram feitas. Aparentemente, podemos dizer que os materiais que esses construtores usaram eram o mesmo. Eles usaram os mesmos materiais. Jesus não falou aqui que foi usado outro material, ele não falou que foi feita outra construção. E a gente sabe que naquela região, considerando o padrão climático daquela região, né, fica nítido a importância que havia o alicerce da casa. Então Jesus, quando ele falava através de parábolas, ele falava algo para que o povo pudesse entender.
E eu creio que no tempo de hoje, Deus também fala conosco através, às vezes, de pequenos detalhes, de coisas simples, de coisas que muitas vezes nós não damos muita importância, mas que são fundamentais para que nós venhamos a ter uma vida fundamentada em Cristo. E aqui então nesse texto, o construtor aqui, vamos supor, esses dois construtores, eles cada um constrói a sua casa. E o prudente, ele diz que ele escolhe bem o local onde vai ser construída a sua casa. Ele tira a terra solta, diz que ele cava buracos profundos, até encontrar a rocha, ou seja, algo bem firme, bem sólido. E então ele começa a construir, ou seja, ele alicerça na rocha. Aqueles que têm um pouquinho de conhecimento, de construção, aqueles que sabem um pouquinho, que conhecem tanto os engenheiros quanto pedreiros, quanto aqueles que conhecem um pouco de construção, sabem do que eu estou falando aqui essa noite. Na verdade, você não pode construir sem uma base, sem um fundamento. E geralmente o fundamento, você não vê ele de forma aparente, você só vê geralmente aquilo que está acima, o que depois é a construção em si, né? Então, o tema também dessa noite, para essa palavra, eu dei como vivendo de aparências ou fundamentos. Então, se você estiver anotando e quiser me acompanhar nesse raciocínio, que o Espírito Santo possa ministrar as nossas vidas essa noite. Então, o construtor insensato, ele não faz isso. O prudente, ele vai cavando, é mais trabalhoso, né? A gente vai ver que vai demandar mais tempo, porque ele vai precisar fazer toda uma estrutura até chegar na rocha. Agora diz a palavra que o insensato, ele simplesmente levanta a sua casa sobre a areia, ou seja, ele vai lá, ele não toma esses cuidados todos, ele não faz aquilo que o prudente efetivamente fez, de fazer aquelas covas, de cavar, de buscar a rocha, de consolidar essa casa em algo firme. Então, o insensato, ele não considera as mudanças climáticas. O prudente, ele pensou, poxa, quando vira chuva, quando vira tempestade, e elas provavelmente na região não eram muito comuns, porque era uma região onde constantemente não tinha assim muita chuva, mas em algum momento ela vinha, em determinadas épocas e períodos, ela vinha de forma intensa. Mas o insensato, ele não se dava conta, ele vivia aquele momento, então ele levantou a casa dele, talvez até a casa dele tivesse aparentemente mais bonita, talvez ele descansou antes, né? Ou seja, ele disse, poxa, a minha casa foi bem mais rápida, e o prudente estava lá construindo, ele estava lá cavando, ele estava lá aprofundando. E se nós olharmos um pouco antes desse texto ali em Lucas, nós vamos ver também quando fala a respeito da árvore que dá bons frutos. E quando a gente olha para tudo isso, a gente vai vendo que o resultado da nossa vida, o resultado, seja de uma árvore, seja de uma casa, de um edifício, na verdade, o alicerce dela, aonde ela está plantada, aonde ela está construída. E aí nós vamos ver que depois ela vai dar, tanto a árvore ela dará seus melhores frutos, quanto a casa também ela vai estar muito mais alicerçada em lugares mais firmes, mais sólidos. Então, a mensagem principal dessa parábola que Jesus fala, ela é óbvia. Ela quer dizer que o construtor prudente é o que constrói a casa sobre uma base sólida. E quando Jesus ele vem nos ensinando através dessa palavra, ele também diz que aparentemente nós podemos ser muito parecidos como cristãos. Podemos, que nem esses dois construtores. Eles podem ter aparentemente a mesma casa, só que aquilo que a gente não vê, que é o fundamento, é diferente. E ele vai fazer em algum momento da nossa caminhada, ele vai fazer uma diferença na nossa vida.
E diante dessa palavra, com base nessa palavra, eu quero dar a introdução nessa parábola, explicando um pouquinho e falando um pouquinho a respeito desse alicerce essa noite. Quando a gente vê lá em Lucas 6,47, Jesus ele fala assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, quando Jesus ele introduz essa parábola, quando ele começa a falar, ele começa a explicar o significado figurativo desse alicerce. Ele diz que o alicerce são as palavras dele. Ou seja, toda palavra de Deus, ela é o alicerce para a nossa vida. Então nós podemos entender que essa expressão, essas minhas palavras, não se refere tão somente aqui nesse texto, mas em toda a palavra de Deus. A nossa vida, ela precisa estar fundamentada, alicerçada, enraizada nos princípios da palavra de Deus. E isso é uma construção. Então, Jesus deixa também claro que praticar o Evangelho, ao invés de apenas ser ouvinte, vai fazer a diferença entre o prudente e o insensato. Ambos ouviram, um praticou, o outro apenas ouviu. Então, existe essa diferença na nossa vida. Nós podemos ouvir uma vida toda a palavra de Deus, nós podemos ser ótimos ouvintes, mas se nós não formos praticantes dessa palavra, se nós não colocarmos isso como fundamento na nossa vida, como alicerce, nós com certeza, em algum momento da nossa caminhada, da nossa jornada, nós vamos nos defrontar com situações onde possivelmente a nossa estrutura ela vai cair, ou seja, a nossa religiosidade, nossa aparência de religiosos, assim como eram os fariseus, né? Jesus chamou eles de sepulcros caiados, porque aparentemente eles eram homens de Deus, aparentemente eles eram os representantes de Deus, mas por dentro eles não tinham um coração totalmente voltado, um coração disposto a ouvir, um coração disposto a obedecer. Então eu quero aqui, essa noite, pincelar algumas coisas a respeito das lições dessa parábola dos dois fundamentos. A primeira coisa que eu quero falar: todos nós que temos fôlego de vida, todos, independente de qualquer coisa, todos nós estamos construindo na nossa vida. Nossa própria vida é uma construção. Então, todos os dias nós acrescentamos tijolos na nossa construção, tijolos na nossa edificação. E a estrutura da nossa vida, ela vai sendo edificada em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo, em cada atitude, toda realização. Porém, nem todos são iguais. Nem todas as pessoas constroem de forma igual. Nós podemos observar isso no meio familiar, no meio da igreja, no mundo, se não podemos dizer assim, no mundo todo, de que as pessoas, elas constroem de formas diferentes. E de que maneira isso acontece? Uns constroem de forma prudente, outros constroem de forma insensata. Segunda coisa que nós podemos aprender através dessa lição, dessa parábola: devemos ser praticantes e não apenas ouvintes do Evangelho. Como é fácil a gente ser ouvinte do Evangelho. Como é fácil a gente passar uma vida toda sendo ouvinte. Nós estamos vivendo o ano da restauração. Para eu poder restaurar algo na minha vida, eu não posso ser apenas ouvinte. Eu preciso colocar em prática. Eu preciso ter mudanças, eu preciso ter atitudes, eu preciso ter formas e maneiras de agir de forma diferente, colocando em prática aquilo que eu tenho ouvido, aquilo que eu tenho lido, aquilo que eu tenho aprendido da parte de Deus. Então, muitas pessoas ouvem a palavra e acham que isso é o suficiente.
Muitas pessoas acham que simplesmente ser frequentador de uma igreja é o suficiente. E não é isso. O próprio Jesus adverte que é preciso praticá-la. E a prática da palavra é o grande desafio para cada um de nós, como cristãos e como aqueles que talvez ainda não conheçam Jesus. O grande desafio é conhecer a Cristo, ir até Ele, ouvir a sua palavra e praticar a sua palavra. E muitas vezes nós paramos em algum momento da nossa vida no ouvido. Ali nós paramos, ouvimos e paramos. Então nós precisamos dar início à prática da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre esse princípio. Ele diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios 3, capítulo 3, versos 10 e 11. Então, nós todos já temos conhecimento de que existe um fundamento, existe um alicerce no qual nós precisamos construir a nossa vida. E isso requer o quê? Esforço, isso requer, às vezes, suar a camisa, né? Porque nós temos que cavar, nós temos que, muitas vezes, ir mais fundo. Nós muitas vezes temos que nos esforçar, nós muitas vezes precisamos renunciar a algumas coisas para que tenhamos uma construção sólida, uma construção que de fato diz respeito à palavra de Deus, a colocar ela em prática e não somente ouvir o que ela tenha para nos dizer. Em terceiro lugar, essa parábola aqui, ela também diz que tem dois tipos de construtores. Geralmente, nós costumamos dividir as pessoas em várias classes. Agora, Jesus, ele divide essas classes, esses homens, em apenas duas classes. Ele diz que tem os prudentes e tem os insensatos. Eu vou passar algumas referências aqui, Mateus 6, 22, 23, Mateus 7, 13, 18, Mateus 10, 39, Mateus 13, 11 a 50, Mateus 22, 1 a 14 e Mateus 25, verso 2. Se você quiser, você vai se aprofundar, ler e meditar nessa palavra e você vai descobrir ali pontos importantes para que você possa construir a sua vida alicerçada na rocha. De fato, para que quando vierem os ventos contrários, quando vierem as tempestades, não existem, queridos, terceira opção para a nossa vida. Ou nós pertencemos a um grupo de pessoas, né, ao grupo dos tolos, ou nós pertencemos ao grupo dos sábios. Ou somos ímpios, ou somos justificados. Nós não temos outra opção na nossa vida. Nós precisamos fazer escolhas. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida. E elas, por vezes, são difíceis. Às vezes, elas pedem e requerem de nós algo que muitas vezes achamos que não vamos dar conta. Mas é possível, sim. Em quarto lugar, as diferenças, elas aparecem nas tempestades. Enquanto a chuva não cai, enquanto o vento não sopra forte, enquanto a correnteza não vem de encontro às casas, ambas as casas são idênticas, né? Enquanto não houver problemas, enquanto o sol está brilhando, enquanto o trabalho do consultor parece ser tão bom quanto do prudente, o mesmo que seja o insensato, enquanto ambos não tiverem dificuldades, problemas, tempestades, aparentemente aquelas duas casas, elas são iguais. Não existe diferença entre o insensato e o prudente. Então, por muitos anos, nós podemos viver, às vezes, uma vida cristã entre essas duas linhas,
entre a sabedoria e entre a tolice. Mas vai chegar um momento da nossa vida em que nós precisamos entender que nós não podemos seguir sem de fato nós mergulharmos mais fundo e entender que nós precisamos cavar e termos raízes, consolidar a nossa vida em Cristo, que é a rocha. Então, as semelhanças superficiais, elas muitas vezes impressionam. Nós olhamos assim e podemos dizer, poxa vida, aqueles dois homens construíram as suas casas e um gastou tanto tempo, ele investiu tanto, nem aparece, a gente nem percebe nada ao redor, são casas idênticas, são casas iguais. Para que tanto investimento, para que tanto tempo ali esse homem cavou, esse homem se dedicou a construir uma casa, fez tanta coisa. Então, as semelhanças, elas são superficiais e temporárias, mas chega um dia, o céu começa a escurecer, começa a ver que a trovoada começa a chegar e as tempestades começam a acontecer. As chuvas começam a transbordar os rios e as duas casas ali começam a ser colocadas à prova. E o que nós podemos ver nesse texto, nesse momento, as semelhanças, elas desmoronam juntamente com a insensatez do construtor que não fez a sua edificação sobre a rocha. Somente ali, quando vierem as tempestades, quando vierem as dificuldades, quando vierem as provações, quando vierem as dificuldades que muitas vezes nós não conseguimos entender nem da parte de Deus e nem daquilo que é natural. Mas Deus não vai permitir que, se você estiver edificado na rocha, que a sua casa venha a desmoronar, que a sua vida venha a desmoronar. Essa é a diferença, essa é uma parte daquilo que a parábola que Jesus quer falar conosco. A diferença da construção, ela só vai se manifestar no momento da dificuldade e das tempestades. Ali que houve, na verdade, algo de forma visual, aonde puderam ver visualmente, existiu uma diferença. Alguém investiu mais tempo ali, mas ele consolidou a sua casa na rocha, e essa foi a diferença. Em quinto lugar, os méritos são de Cristo. É fácil a gente perceber que ambos os construtores, como eu falei no início, eles usaram o mesmo material para levantar as paredes, fazer o seu telhado, usaram o mesmo material. Elas eram idênticas, semelhantes, né? Superficialmente. O segredo estava no fundamento, no alicerce. E é essa palavra que nessa noite eu quero ficar batendo. A diferença de um para com o outro na vida cristã é aonde nós estamos alicerçados. Essa é a diferença. Um princípio claro dessa parábola é que o fundamento do homem não está no próprio homem, e sim na palavra de Deus. É isso que a parábola quer nos ensinar. Ela não está no conhecimento da palavra de Deus. Ela não está na frequência de você ser membro de uma igreja. Ela não está no fato de você ser chamado de cristão, ou evangélico, ou crente, o que quer que seja lá o nome que se dê para você, para mim. A diferença está na prática da palavra de Deus, em colocar em prática a palavra de Deus. Esse é o nosso segredo. O ímpio, ele confia na sua própria capacidade. A pessoa que não coloca em prática a palavra de Deus, ela está colocando em prática a sua própria experiência, a sua própria vontade, o seu próprio conhecimento, e acha que isso vai livrar ele daquele dia difícil. Não que nós não tenhamos que ter conhecimento. Eu não estou aqui dizendo que nós não precisamos estudar, não precisamos buscar conhecimento. Eu estou falando aqui de fundamentos, de princípios. E nós estamos vivendo dias em que nós vemos claramente, de forma visível, aqueles que vão ter uma base
sólida na rocha e aqueles que simplesmente vivem uma vida cristã, mas superficial. Então, o prudente, ele entende que nenhuma de suas realizações pode livrar ele do dia do juízo que virá, mesmo que ele seja um exímio construtor, né? Então, o prudente, ele entende que ele é dependente de Deus. O prudente entende que os dias maus virão. O prudente entende que teremos dias de aflições, teremos dias em que seremos provados. O prudente entende que nós vamos viver dias em que a tempestade virá, que o céu pode escurecer. O prudente entende que nós podemos estar vivendo uma pandemia, mas que mesmo no meio de uma pandemia, a paz que excede todo o nosso entendimento, ela se faz presente na nossa vida. O prudente, ele entende que diante das provações que vêm sobre ele, sobre o injusto, a capacidade humana é tão transitória quanto a areia. O prudente, ele entende isso, que tudo que nós vivemos aqui nessa terra é temporário. Mas aquele que constrói sobre a areia não, porque para ele tem muito valor aquilo que ele construiu. O prudente, ele colocou seu valor na base, no alicerce. Ele sabia que tinha que investir mais. Talvez é tempo de nós investirmos mais na oração. Talvez é tempo de nós investirmos mais no conhecimento da palavra de Deus. Talvez é tempo de nós investirmos mais tempo de relacionamento com Deus. Talvez seja tempo de nós, de fato e de verdade, entendermos e sabermos quem nós somos, para que nós vivemos e qual o propósito de Deus para conosco aqui na terra. Então, apenas Cristo vai poder nos manter em pé nessa época e nesse tempo. Apenas os méritos de Cristo poderão satisfazer a justiça de Deus no grande dia do juízo, porque haverá um dia em que todos nós compareceremos diante de Deus. E Ele vai nos perguntar: o que você fez com o conhecimento da minha palavra? O que você fez diante daquilo que você ouvia todos os dias, ou domingo após domingo, quarta após quarta, ou que você lia na palavra? O que você fez com a minha palavra? Você simplesmente foi ouvinte? Nada vai mudar na sua vida se você for apenas ouvinte. Isso é quando a gente quer dar um conselho para alguém, né? Você não pode viver a vida da outra pessoa, mas você pode dizer: olha, eu já passei por esse lugar, e esse lugar é um lugar de morte. Aquela pessoa, ela tem liberdade de dizer: olha, para ti pode ter sido um lugar de morte, mas eu quero viver essa vida. Amém. Nós não podemos impor a nossa vontade, nós não podemos impor. Jesus, ele não nos obriga a fazermos algo que nós não queremos, mas ele nos orienta. Então, um dia diante do Senhor, ele vai dizer: não, você ouviu minha palavra, você sabia que tinha solução, você sabia que tinha alternativa, você sabia que existia um outro caminho, você sabia que havia um lugar de livramento, mas você fez suas escolhas. E eu sei que muitas vezes é mais importante, ou melhor, ou nós estamos vivendo num tempo onde muitas pessoas acham bonita a parte de ostentação, é bonito olhar aquilo que digamos que os olhos gostam, né? Às vezes a gente olha a aparência de alguma coisa, mas Deus, ele não olha pela aparência, ele olha pelo que nós somos. Nós podemos cuidar da parte externa, mas se a nossa parte interna não estiver consolidada, alicerçada, firmada, nos dias da dificuldade, nós vamos com certeza ter muita dificuldade para permanecer firme e fiel e ficarmos em pé diante das provas e das provações. Nós sabemos que a volta de Jesus, ela se aproxima. Muitos dizem: olha, o arrebatamento acontece antes, né, da grande tribulação. Outros acham que é na metade, outros acham que é depois. Isso não importa. O que importa é que todos os dias nós precisamos colocar em prática
e viver a palavra de Deus. Porque se Ele vier hoje à noite, se Ele vier amanhã, se Ele vier daqui a 5 anos, 2 anos, 1 ano, isso não importa. Eu tenho que estar preparada. Porque se Ele vier hoje, eu vou dar conta até o dia de hoje daquilo que eu tenho nas minhas mãos, aquilo que eu tenho conhecimento, daquilo que eu tenho aprendido da parte de Deus. E essa prestação de contas, ela com certeza não será tão agradável quando nós já conhecemos, mas a gente não a colocou em prática e perdemos grandes oportunidades. No sentido espiritual, nós somos comparados a um edifício. O apóstolo Paulo, ele diz que esse fundamento ele não deve ser modificado, ou seja, não se pode pôr outro além do que já foi posto, que eu falei há pouco, está lá em 1 Coríntios capítulo 3, 11. Nele, nesse fundamento, o cristão deve permanecer para que possa alcançar a eternidade. Então, por que o cristão deve permanecer nesse alicerce, nesse fundamento? Para alcançar a eternidade. Não é para você fazer show aqui na terra. Aqui nós não somos showman, aqui nós somos instrumentos de Deus. Quanto mais a gente diminuir, mais Jesus vai se manifestar. E nós estamos vivendo épocas tão difíceis, épocas de grandes desafios, épocas onde nós necessitamos ter firmeza e decisões cada vez mais seguras, tanto na nossa vida espiritual, principalmente, quanto na nossa vida natural, na nossa vida diária. Nós não podemos mais ser levados por ventos, nós não podemos mais ser levados por situações que nos enchem os olhos muitas vezes, por palavras bonitas. Isso nós temos que entender. Nós não podemos ser levados por qualquer tipo de palavra, por qualquer tipo de situação. Nós precisamos ter alicerces. Nós precisamos saber responder ao necessitado. Nós precisamos responder, ou pelo menos ter a palavra de Deus na nossa boca para alguém que está enlutado nesse momento, para alguém que está hospitalizado, para alguém que está perguntando por que isso está acontecendo na humanidade. Nós não temos a resposta, mas nós temos uma resposta de como nós podemos viver no meio dessa tempestade. Nós temos uma resposta para a pessoa de como ela pode permanecer firme, em paz com Deus no meio dessa tempestade. Os porquês, nós talvez não tenhamos a resposta. Deus, Ele é soberano. Ele está sim no controle de todas as coisas. Mas nós precisamos estar sob a direção da palavra de Deus. Então devemos buscar estabilidade para a nossa vida. Nós não podemos construir ou estarmos vivendo simplesmente como uma construção que está prestes a desmoronar. Qualquer vento que venha, qualquer dificuldade familiar, qualquer dificuldade na nossa vida, nós podemos ser abalados, né? Pode chacoalhar, a tempestade vai talvez dar uma chacoalhada na nossa vida. Nós podemos ficar até meio tristes, abalados, mas nós não podemos estar, na verdade, sendo consumidos por isso e ficarmos amedrontados achando de que Deus não está mais conosco. Ele nos deu uma promessa de que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu e você não estamos sozinhos no meio dessa luta, dessa guerra, desses desafios que diariamente nós temos diante de nós. Então nós precisamos nos firmar na palavra, conforme diz lá em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Nós todos precisamos, de uma vez por todas, entender que o mundo pode estar no caos, o mundo pode estar passando por dificuldades, mas o céu continua em festa, o céu continua da mesma maneira. Deus não mudou, Deus não está em crise,
Deus não perdeu o controle. Deus, Ele continua no controle absoluto de todas as coisas. E Ele nos dá a oportunidade para que antes que venham as maiores tempestades, para que antes que venham ainda maiores desafios, nós possamos nos posicionar e nós construirmos a nossa vida e colocarmos em prática a palavra de Deus. Eu não sei quanto você, mas Deus tem me mostrado e ensinado que nós precisamos não somente ter conhecimento da palavra, mas viver ela de fato. Essa é a minha oração nesse dia, essa é a palavra para mim e para você nessa noite. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa suprir todas as nossas necessidades, assim como Ele diz na sua palavra, que nada nos faltaria, que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos dá direção, o Senhor é aquele que nos dá sabedoria quando nos falta, o Senhor é aquele que nos consola, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que salva, o Senhor, Ele já proveu as nossas necessidades. Agora, o que eu vou fazer diante disso? Tomar uma posição. Então eu convido você nessa noite, aonde quer que você esteja me ouvindo, ou quando você vier ouvir essa palavra, Deus, Ele está aguardando uma resposta minha e sua, de não somente ouvir a sua palavra conforme nesse texto. Esses dois construtores, eles ouviram, mas eles não praticaram. Apenas um praticou e o outro não praticou de acordo com a palavra de Deus. Essa é a nossa diferença. Essa é a diferença dos homens e das mulheres que caminham sobre essa terra e que são chamados todos os dias: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Deus, Ele quer nos trazer alívio. Deus quer nos, pela sua graça, Ele quer nos dizer: eu amo vocês. Eu amo vocês. Ele ama a nossa vida. Nós não estamos sozinhos. Mesmo passando por desafios, mesmo passando por dificuldades, Ele jamais nos deixará até que se consuma tudo aquilo que precisa ser feito. Ele sabe o dia, Ele sabe a hora. O Pai sabe quando Ele vier e vai nos buscar. E com certeza será um dia de festa. E nós queremos caminhar junto com você nessa palavra. Medite nela. Faça dela a sua oração diária. E diga: Deus, eu sou ouvinte há tanto tempo da Tua palavra, mas eu quero ser praticante. Porque a prática vai fazer com que você esteja firme nos dias de tempestades. Deus abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por essa situação que nós estamos vivendo. Se você estiver na sua casa, se você quiser fechar os seus olhos, se você levantar suas mãos, que você está sentado, deitado, não importa. O que Deus quer é que a gente abra o nosso coração e de todo o nosso coração nós clamarmos de verdade. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus que nesta noite o Senhor venha te visitar de forma sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar saúde, vida sobre todos quantos nessa noite estão angustiados, estão ali, Senhor, aflitos. Pai, pessoas que estão enfermas e que não acham, que não encontram esperança, que têm um diagnóstico, Senhor, que não tem mais volta, mas o Senhor é aquele que diz que enquanto houver fôlego de vida, o Senhor é aquele que nos dá vida, o Senhor é aquele que nos dá salvação, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que levanta, aquele que restaura. Pai, traga vida, sopra, Senhor, traga o Teu bálsamo, Senhor, sarador e curador sobre todos, Pai. Aqueles que se encontram enlutados, fragilizados, o Teu Espírito Santo, Ele diz que Ele é o nosso Consolador. Traga consolo, Pai. Traga, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, daquelas famílias que se encontram abatidas, Pai, porque talvez perderam um familiar, talvez por alguma razão, Senhor, que nós não conhecemos, mas coube ao Senhor, Pai, dizer que até ali houve fôlego de vida, mas que os demais que agora permanecem,
que eles sejam consolados, Pai. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo venha e traga consolo. Nós oramos, Pai, por toda a situação municipal nossa, sobre os médicos da nossa cidade, sobre o corpo de enfermagem, sobre todas as necessidades dos hospitais, aonde houver necessidade, que o Senhor entre, Senhor, com provisão, Pai. Oramos pelo estado de Santa Catarina, oramos pelo nosso país, oramos, ó Deus, por todas as nações, oramos por missionários que se encontram em campos, Senhor, onde muitas vezes existem dificuldades de acesso a hospitais. Pai, nós oramos e declaramos, Senhor, a Tua provisão sobre a vida de cada um deles. Que assim, Pai, nós possamos ouvir e praticar a Tua palavra e dizer que mesmo no meio dos dias maus, ou no meio dos dias maus, o Senhor estará conosco. Mesmo no deserto, o Senhor caminha conosco. Mesmo no meio do choro, o Senhor enxuga a nossa lágrima. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser Senhor meu Deus, que possamos confiar somente em Ti, que possamos entregar realmente a nossa vida ao Senhor e confiar que Tu és o nosso construtor, Tu és o Deus que nos dá o sustento, Tu és o nosso alicerce forte, Tu és, ó Pai, a nossa rocha viva, e em Ti, ó Pai, nós queremos construir a nossa vida, o nosso futuro. Nós queremos, ó Pai, confiar totalmente no Senhor. Então vem, Senhor, vem mais uma vez, ó Pai, nos ensinar, venha nos ensinar a caminhar no Senhor, venha nos ensinar, ó Pai, a confiar que o Senhor está no controle de tudo, e que o Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, e em Ti, ó Pai, nós podemos confiar. Te adoramos em todo o tempo, ó Pai, Te adoramos em todo o tempo, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por este momento, e ó Deus, que possamos ter aí um final de semana ainda, ó Pai, na Sua graça e na Sua bênção. Amém. Que você aí na sua casa possa ter um final ainda de semana na presença do Senhor, nos cuidados do Senhor. Amém?